que a gente tem que aprender sobre Pilates e sobre quadril? Nós vamos ter um público muito grande de alterações no quadril. E dá para a gente utilizar do método Pilates para que a gente possa entrar com o tratamento no desenvolvimento das patologias do quadril. Por quê? Para você tratar grande parte das patologias do quadril, o tratamento mais eficaz é a associação de terapia manual, algumas técnicas, com exercícios de repadronização de movimento, ou fortalecimento e ganho de mobilidade. Nós temos no quadril algumas patologias bem comuns que você vai encontrar no estudo de Pilates, como a artrose, né, que a gente encontra bastante, que é o desgaste do processo articular que está entre o acetábulo e a cabeça do fêmur, muitas vezes com lesão de lábio, morfológicas, aumentando o contato dessa região, gerando processos inflamatórios e processos álgicos. Nós temos também um desgaste do colo do fêmur, que aumenta a calosidade nessa região, também aumentando o impacto femoroacetabular. Então, o impacto femoroacetabular é o aumento do impacto da região do fêmur com o acetábulo. Isso, o seu paciente vai apresentar relações sintomáticas no próprio quadril, e ele vai virar para você e vai falar assim, ó, dói aqui, ó. Ele vai sentir uma dor desde a região inguinal até a região posterior de crista ilíaca. Porque grande parte das vezes, quando o paciente tem dor femoroacetabular, ou impacto femoroacetabular, ele tem envolvimento de alguns grupamentos musculares, tais como glúteo, tensor da face lata e psoas. Psoas, muitas vezes inibido, com pontos gatilhos e referindo dor na região inguinal e prejudicando a mobilidade de quadril. Glúteo, muitas vezes um paciente com diagnóstico de impacto femoroacetabular vem associado com uma tendinite glútea. Então a dor da tendinopatia glútea é referida aqui, ó. Muitas vezes um paciente com impacto femoroacetabular, ele tem relação com o aumento de tensionamento do tensor da face lata. Isso gera pontos gatilhos no ventre do músculo e a dor irradia para essa parte lateral. Então esse paciente com impacto femoroacetabular, normalmente no diagnóstico clínico médico, através de exames complementares, ele não vem único e exclusivamente com impacto femoroacetabular. Grande parte desses pacientes vem associados com tendinopatia de glúteo e bursite trocantérica. Então são prognósticos mais lentos por causa do processo inflamatório e são prognósticos que você precisa realmente trabalhar com um ganho de estabilização. Como que eu trabalho isso no Pilates? Tem diversos exercícios através do método Pilates que a gente consegue trabalhar com isso. Exercício de mobilidade de quadril, exercício de mobilidade torácica, que melhora a capacidade do complexo lombopélvico, que está envolvido também através do ligamento ilio-lombar. Exercício de estabilização, fortalecimento de glúteo, de quadríceps. Por que eu preciso fortalecer quadríceps num paciente com artrose ou impacto femoroacetabular ou bursite tendinite de glúteo? A gente sabe que um quadríceps fraco sobrecarrega o glúteo. E o que eu não quero é sobrecarga em glúteo. Então eu tenho que fortalecer quadríceps. E a maioria desses pacientes que chegam para a gente, a grande parte deles são idosos e já vem com o quadríceps fraco. Então, pessoal, o impacto femoroacetabular nada mais é do que o aumento do contato do fêmur com o acetábulo, que pode ser de 3 tipos. Tipo CAN, que é o aumento do abalamento do colo do fêmur. Tipo pincer, que é o aumento dos osteófitos no acetábulo. E tipo misto, que é 80% dos casos, que é os dois associados. É mais comum em mulheres acima de 35 anos. Alguns artigos falam que é mais comum em mulheres por causa da morfologia pélvica, que gera um aumento de torque dos adutores durante a prática de atividade física. Mas é muito comum também em atletas de corredores e atletas de lutas, de artes marciais.
seja ele homem ou mulher. Tudo bem? Está envolvido com a diminuição da estabilidade do complexo lombo-pélvico e do complexo póstero-lateral e tem como diretrizes durante a avaliação fisioterapeuta a aplicação de 2 testes ortopédicos, testes de Fadir e testes de Faber, que é onde a gente faz a rotação externa e abdução e rotação interna e adução para tentar simular a sintomatologia que o paciente está esperando. Quadril, ele precisa pelo menos de uns 2 a 3 meses de reabilitação. Então esse paciente, para entrar com você no Pilates, uma coisa que você não pode fazer, trabalhar exercícios de extrema rotação externa, ou trabalhar exercícios de extrema rotação interna. Você tem que ter uma linha tênue entre ganhar mobilidade e não forçar a articulação no seu impacto. O impacto femoroacetabular, ele vem associado ao cabursite trocantérica muitas vezes. Por que isso ocorre? Pensa assim, ó. Se eu tenho uma instabilidade do complexo póstero-lateral, é muito comum que eu desenvolva, durante as minhas atividades dinâmicas, o dinâmico valgo positivo. Vocês lembram que a gente testou no step down? E sempre quando eu tenho o dinâmico valgo positivo, eu tenho uma rotação interna de fêmur. Se eu tenho uma rotação interna de fêmur, é muito comum haver um aumento de tensionamento do tensor da face lata, aumentando a compressão sobre a bursa trocantérica que fica entre os trocânteres femorais. Então você vai ter que entrar com terapia manual sobre o tensor da face lata. Você vai ter que diminuir essa rotação interna de fêmur. Você vai ter que melhorar a estabilidade lombo-pélvica. Tudo isso você faz no Pilates. A bursite trocantérica, ela se dá também pelo mesmo mecanismo biomecânico inadequado que leva o paciente a desenvolver o impacto femoroacetabular. Eu entendo, isso é FLP mesmo, que a bursite trocantérica ela vem como se fosse uma progressão do impacto femoroacetabular, assim como a tendinite glútea. Dificilmente eu peguei já um exame de imagem que tivesse tendinite glútea e que não tivesse impacto femoroacetabular, mas eu já peguei diversos exames de imagem que possuíam impacto femoroacetabular e que não tinham bursite. Então eu acredito, isso é coisa minha, pela minha experiência clínica, então não dá para ter comprovação, que a bursite trocantérica e a tendinite glútea, a tendinopatia glútea, são derivados ou evoluções de uma diminuição da capacidade funcional do quadril, onde ele começa pelo aumento do impacto, um processo artrósico, e vai desenvolvendo essas outras patologias.